Nesses últimos tempos, as ilhas estão em alta, até porque nós tivemos recentemente a obra-prima ali, The White Lotus, também tivemos o delicioso menu, tivemos também o intrigante Glass Onion e, claro, também tivemos o hilário Triângulo da Tristeza. E todas essas produções têm algo em comum, além de todas serem ambientadas em uma ilha, que no caso é ricos passando perrengue porque fizeram alguma cagada, e também ricos pagando por essa cagada que eles mesmos causaram no final das contas. E agora foi lançado Infinity Pool, que se passa também numa ilha, mais especificamente num resort, e esse é um filme brutal, ambientado ali no local onde nós vemos um jogo bizarro e violento, misturado com uma subtrama de clonagem, e esse é o filme mais doido dessa lista toda que eu mencionei aí pra vocês. E hoje eu quero falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers, falando um pouquinho mais sobre o que eu achei sobre o filme, né, entrando mais ali em alguns detalhes. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Comenta lá embaixo se você pretende assistir ele. Se você não souber onde eu assisti ele, me chama no Instagram que eu falo onde eu assisti. Não esquece de deixar o like se você não deixou. E é isso, gente. Vamos lá falar sobre Infinity Pool. Dirigido pelo Brandon Cronenberg, filho do David Cronenberg, um diretor super conhecido pelos seus trabalhos corporais. Infinity Pool se passa em um resort em um país fictício chamado Litolka, e logo no começo nós conhecemos dois casais, sendo um deles o escritor fracassado James e sua esposa Anne, e o outro a fanática Gabi e seu parceiro Alban. A Gabi e o parceiro dela já conhecem a ilha onde todos estão e levam o James e a Anne para um piquenique fora do resort, porém um acidente acontece fazendo com que o James seja condenado à morte. Entretanto, ele recebe a oportunidade de se clonar para fazer com que o seu clone morra no seu lugar, e o filme acaba colocando esses personagens em uma espiral de loucura, já que essa clonagem acaba se tornando viciante pro James, ele ama essa clonagem, ele quer mais e mais, e também viciante para outras pessoas que já experimentaram essa mesma experiência. E essas mesmas pessoas, no caso, são um grupo de pessoas ricas que acabam se tornando o centro da trama desse filme, e eles acabam achando que essa ilha de Litolka é um playground onde eles podem brincar de matar outras pessoas sem terem problemas no futuro, já que o dinheiro deles compra sempre a liberdade que eles precisam e colocam eles num loop ali de privilégio, de responsabilidade. O filme trata muito sobre as pessoas endinheiradas que acabam ali não ligando pra nada e simplesmente se divertindo sem pensar no amanhã. Esse filme deixa muito claro que pessoas ricas não ligam pras consequências, é sério. E por conta disso, a trama abordada aqui trata muito sobre o vício, o poder, o fascínio e também sobre a nossa própria existência. Infelizmente, o filme nunca consegue se aprofundar tanto na própria questão aí, na própria crítica que eles mesmos introduzem. Mas a história ainda consegue ser perturbadoramente depravada e assustadoramente impactante. E isso ocorre graças ao Cronenberg, que fez um filme visualmente lindo, e também aos protagonistas, o Alexander Skarsgård, que tá impecável, vivendo ali um cara que às vezes se envolve em orgias, às vezes faz cara de orgasmo, às vezes anda igual um cachorrinho, às vezes tá dando mijão, e também a Mia Goth, que é hipnotizante e ela rouba todas as cenas. Ela é o grande destaque desse filme pra mim. Mesmo que ela nem seja a protagonista, a personagem dela ainda entrega ótimas cenas que são bizarras e ao mesmo tempo charmosas. Ela tá muito, mas muito aterrorizante aqui. Em conclusão, Infinity Pool não vai agradar a todos e também não é o melhor filme do mundo, mas ainda assim é um daqueles filmes conceituais, coloridos, com uma identidade muito boa, com uma originalidade na sua escrita, que me fazem ali me divertir por um certo tempo. E eu não vejo a hora de lançarem a versão sem censura, porque esse filme foi censurado para ser lançado nos cinemas americanos, então acabou que a gente não viu a versão completa que o diretor concebeu, e eu quero muito ver essa versão sem censura. Porque falaram que é bem mais pesado, e nossa, já achei o filme já pesado. Imagina como é a versão sem censura. E se vocês quiserem saber onde assistir o filme, me chama lá no Instagram que eu falo pra vocês. E se você for sair do vídeo agora, já clica no botão do like, se inscreve no canal pra receber próximos vídeos se ainda não é inscrito, e claro, vai lá embaixo nos comentários me contar se você pretende assistir. Mas se você já assistiu, fica aí comigo para falarmos sobre o final, com spoilers, então tem bastante coisa pra gente conversar. O filme começa nos apresentando o James e sua esposa Anne, que estão de férias ali em um resort, em um país pitoresco. O James está em busca de inspiração para escrever um bom livro, já que seu livro de estreia foi horrível, mal aceito e um total fracasso. Isso aconteceu há 6 anos atrás, e ele não consegue ideias para escrever um novo livro, e ele só consegue se sustentar graças a Anne, que é dona de um império editorial. Porém, essa viagem dos dois aí começa a sair dos trilhos quando eles conhecem a Gabi e seu parceiro Alban, e esse casal de desconhecidos leva o James e a Anne para uma praia fora do resort, que é um resort cheio de cerca, pra gente ver que o país que eles estão realmente é bem perigoso. E voltando da praia, depois de muita bebedeira, o James atropela um garoto que morre instantaneamente, e todos tentam fugir dessa situação, mas no dia seguinte o James é detido pela polícia e indiciado à morte. Porém, os criminosos nesse país que eles estão, geralmente tem ali uma escapatória
história, né, para não morrerem, que no caso é pagar uma quantia grande de dinheiro para serem clonados. E depois dessa clonagem, o criador primário acaba testemunhando a morte do seu clone, tanto que a Anne assiste a execução ali do clone do James e ela ficou horrorizada, enquanto o próprio James, em vez de ficar chocado ou triste, ele na verdade fica bem fascinado com essa experiência de ver a si próprio morrendo. E quando os dois aí acabam voltando pro seu quarto no resort para ir embora da ilha, o passaporte do James desaparece, fazendo ele ter que ficar ali mais um dia com a Anne. Entretanto, mais tarde nesse mesmo dia, a Gabi aparece e leva o James para uma reunião secreta com outros hóspedes do resort, que são bem riquinhos e também que já passaram pela mesma experiência de clonagem que o James passou. E essas pessoas acabam apresentando o seu guilty pleasure pro James, que no caso é cometer crimes terríveis e mega perigosos, e no final das contas sair impune, não ter consequências, simplesmente ali ignorar, vamos cometer crime porque o dia de amanhã a gente sabe que a gente vai estar livre. E é aqui que o filme começa a pôr em prática a metáfora sobre como os ricos são moralmente antiéticos, e nós vemos o James, a Gabi e o resto do grupo assaltando lugares, agredindo pessoas, matando pessoas, já que as consequências nunca caíram nas costas deles, e ainda a morte dos seus clones se torna um entretenimento adicional para essas pessoas. É como se a gente estivesse assistindo uma versão de Wahlberg, onde os próprios ricos são as próprias vítimas, porque eles também são os próprios contratantes. Então, tipo, uma coisa doida de se ver. Mas é legal notar que enquanto a Gabi e os outros zumbis se comportam mal, assim, né, pra se mostrar pra si mesmos até que ponto eles iriam, o James, na verdade, acaba se tornando um cara que tá perdido consigo mesmo, e ele mergulha nesse vício inconscientemente pra tentar suprir a sua incapacidade de encontrar seu propósito de vida. Tanto que as máscaras que a gente vê esses zumbis colocando representam o seu lado primitivo e voraz, onde todos mascaram suas emoções e simplesmente usam seu lado irracional para causar dor e sofrimento ao próximo, para assim eles talvez se sentirem mais vivos. E o filme brinca muito com a ideia de que às vezes as nossas ações, né, o que a gente faz, acaba se voltando contra nós mesmos, já que os zumbis colocam o James para bater em um cara que ele acha que é um oficial da polícia, mas na verdade era um clone dele mesmo. Então essa parte mostra que o James está acabando com a sua própria vida, aquela cena que ele bate em si mesmo. Então é interessante como o filme retrata isso na tela. E uma questão ficou ali sempre batendo na minha cabeça enquanto assisti o filme, porque eu nunca sabia quem era o clone e quem não era. Será que a pessoa que a gente acha que é primário era clone ou não? Então eu acho que essa é uma questão que o próprio filme coloca pra gente ficar pensando enquanto a gente assiste. Tanto que eu acho legal que nós vemos aquela cena que todos os clones estavam agindo como se fossem os reais humanos, e depois a gente vê todos sendo mortos como entretenimento pros seus primários. E essa tomada, mesmo sendo previsível por um lado, porque eu já tinha sacado, ainda assim foi genial, porque retratou exatamente isso que eu acabei de falar pra vocês. A gente não sabe quem é humano e quem não é, porque todos são as mesmas pessoas. Mas enfim, chegando ao último ato do filme, o James começa a ficar paranoico com zumbis e ele vai até o seu quarto pegar o passaporte debaixo da pia do banheiro, que ele mesmo colocou lá, porque ele queria passar mais tempo no resort. Entretanto, depois dele ver o quão doido os zumbis eram, ele decidiu ir embora, né? Mas a Gabi e os zumbis pararam o ônibus dele, que tava indo ali pro aeroporto, e confrontaram ele, né? Falaram pra ele sair do ônibus. Essa é a cena icônica, principalmente a Mia Goth gritando. Essa cena foi maravilhosa, uma das melhores dela no filme. E a Gabi colocou o James pra lutar com o seu próprio clone, que eles chamam de cachorro aqui no final. E todos insistem que o James mate esse sósia, mas o James se recusa. Porém, o clone ataca ele e na briga o James acaba espancando seu próprio clone até a morte com as próprias mãos, retratando novamente que às vezes a gente é o nosso pior inimigo, que às vezes a gente se auto-sabota, que às vezes a gente tá ali próximo de se matar de uma maneira figurativa, né? Mas, enfim, a gente às vezes se torna o nosso inimigo. O filme quer tratar muito sobre isso quando ele traz os clones. E em seguida dessa morte, a Gabi segura o James, coloca ele ali pra mamar no peito dela, mostrando que ele é um bebezinho assustado que tá com medo do que vem a seguir, né? Tá com medo de si mesmo. E nesse ponto do filme nós vemos que toda essa jornada de férias do James foi, na verdade, criada pela Gabi e pelos zumbis pra tentar exprimir algo desse cara. Parece que os zumbis queriam encontrar algum propósito no James, queriam ali tentar encontrar uma profundidade nesse cara, mas o James é um cara sem profundidade. E isso faz a gente ir pro título do filme, que no caso é Infinite Pool, né? Piscina Infinita. E esse título se refere, na verdade, à piscina infinita que o Albon estava construindo na ilha e que causou a morte acidental de alguns trabalhadores, fazendo assim ele e a Gabi entrarem nessa espiral de loucura dos clones. E esse título também se refere à ilusão ótica que esse tipo de piscina acaba criando, já que parece que não há fim nessas piscinas, mas no final das contas sempre tem um fim, né? Sempre tem ali um certo limite. Então o filme trata muito sobre isso, né? Sobre limite, sobre profundidade, sobre o conceito de você tentar ser
mais do que você é. E eu até acho bom destacar uma coisa aqui que eu achei intrigante e queria trazer pra gente debater nos comentários, que é aquela parte que o James tá alucinando com a Anne, e isso me deixou na dúvida se tudo isso se passa em uma Matrix ou é algum jogo de videogame. E aí eu fiquei pensando, tipo, parece que sim, parece que não, a gente nunca vai saber a resposta. Mas o final dessa história pelo menos concluiu o que a gente precisava e mostrou ali todos os zumbis voltando para suas vidinhas normais no continente. O James também teve a oportunidade de voltar, porém ele decidiu retornar pro resort, porque ele não seria capaz de voltar para sua vida na normalidade. Ele teria que voltar a pensar na sua carreira profissional, em escrever uma sequência do seu livro, e as ações morais dele também não são mais as mesmas. Então isso acaba se tornando um peso nas costas dele que ele teria que carregar, e ele prefere não encarar a realidade, ele prefere ficar na ilha onde ele já se sente mais confortável com o que ele fez, com o que ele pode fazer, sabendo que o dinheiro tá ali disponível. Na verdade não tá, porque eu aposto que a Amy vai parar ali a conta dele, porque o dinheiro não era dele, ele era um cara que veio de uma família humilde, né, ele não tinha dinheiro igual a Amy tem, então ele usava muito do dinheiro dela, e acaba que o filme traz esse debate, né, muito grande nesse final. E eu quero saber o que vocês acharam de Infinity Pool, concordam com as minhas teorias sobre o que foi o filme, sobre a abordagem do filme? Coloca tudo nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de clicar no botão do like, que é muito importante. E é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau!